Sabe aquela sensação de não saber para que lado ir? E se essa falta de decisão, na verdade, já fosse uma decisão em si? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando uma história bem curta, mas, nossa, muito poderosa. A história de um homem que viveu em cima do muro e o que ele descobriu no finalzinho. Então vamos lá. A história começa de um jeito bem simples, com uma imagem que a gente entende na hora. Um homem e um muro. Só que esse muro, bom, ele é muito mais do que parece. É o centro de tudo para esse homem. O dilema que basicamente definiu a vida inteira dele. Imagina só a cena, um cara vivendo a vida inteira se equilibrando. Sabe, nem pra cá, nem pra lá. A vida dele é isso, uma caminhada sem fim numa linha fininha, com dois caminhos bem na frente dele, mas sem nunca ousar escolher um. E é aí que o dilema dele fica bem visual. Pensa bem, de um lado do muro tem anjos, e eles estão implorando, chamando, querendo muito que ele desça para aquele lado. Agora, do outro lado, demônios. E eles nem ligam. Estão lá conversando, rindo, como se o homem nem existisse. A grande questão é, por que essa diferença toda, né? Então, é exatamente essa falta de interesse que começa a mexer com ele. Quer dizer, os anjos insistindo, tudo bem, ele até entendia. Mas dos demônios não darem a mínima, isso aí o deixava encucado. E foi essa pulga atrás da orelha que o levou a fazer a pergunta que mudaria tudo. Chega uma hora que ele não aguenta mais. A pergunta simplesmente sai, sabe? Uma mistura de confusão e talvez até de orgulho meio ferido. Ele se vira para um dos demônios e pergunta, querendo entender, por quê? Por que eles não lutam por ele? E nesse momento a gente sente a tensão no ar. Um dos demônios para tudo que tá fazendo, sem pressa nenhuma. Ele se vira bem devagar. É quase uma cena de filme, sabe? Aquele movimento lento, feito pra gente prender a respiração. E a resposta vem, com um sorrisinho calmo, quase como se ele estivesse se divertindo com a situação. Ele diz, meu caro, porque em cima do muro também é nosso território. E pronto. Nessa frase o mundo do homem desaba. Aquele muro que ele achava que era um lugar seguro, um lugar neutro, bom, de neutro não tinha nada. E, para fechar, ele solta a bomba final, com uma clareza que chega a doer. Você aí acha que tá indeciso. A gente aqui sabe que você já escolheu. Ou seja, para eles, a indecisão não era um meio termo. Não. Era uma escolha e já estava feita. É uma revelação pesada, né? Mas vamos pensar um pouco. O que é esse muro, afinal? O que ele significa, não só na história, mas na vida da gente? E aqui tá o pulo do gato. A história, no fundo, nunca foi sobre aquele homem específico. Ela sempre foi um espelho. Um espelho pra gente se olhar e talvez se reconhecer. Então, o que é o muro? É a ilusão de que a gente está seguro na indecisão. É aquela ideia perigosa de que, se a gente não escolher, a gente escapa das consequências. Mas a história mostra que, bom, isso simplesmente não existe. E essa é a grande lição. A gente precisa entender isso. Não fazer nada já é fazer alguma coisa. Não decidir já é a decisão. Ficar em cima do muro não é dar um pause no jogo da vida. Não, é fazer uma jogada. E toda jogada, claro, tem consequência. Ok, beleza. Mas como a gente traz essa ideia para o mundo real, para a nossa rotina? Onde é que estão esses muros no nosso dia a dia? E a gente conhece bem esses muros. Quer ver? Aquele emprego que a gente atura pensando, uma hora melhora. Aquele relacionamento que, por enquanto, serve. Aquela conversa difícil que a gente empurra com a barriga esperando o momento certo. Tudo isso são os muros que a gente mesmo levanta. Mas olha só que interessante, a história não termina com uma condenação. Pelo contrário, ela é um chamado para a gente agir. O muro não precisa ser o fim da linha. Enquanto a vida, a escolha de descer, de tomar um partido, de seguir um caminho, ela está sempre ali. E no fim das contas, a história joga a bola de volta pra gente. Ela nos obriga a olhar para os nossos próprios muros. E se ficar em cima do muro já é uma escolha, como a gente viu, a pergunta que não quer calar é, e aí? Para qual lado descer?